20 minutos. Então tá, joia. Muito boa tarde a todos. O meu trabalho ele é um projeto de captação das águas pluviais no Complexo Arena BS Bios, Esporte Clube Gaúcho, conforme o sistema Water Efficiency Leads. Eu me chamo Felipe Miguel Batiste e o meu orientador é o professor Rudimar Pedro. Então, a escassez da água ela é um problema cada vez mais crítico em todo o mundo. Esse problema se deve a uma série de fatores, tais eles como o crescimento populacional e o consumo demasiado também da água. E esse crescimento da demanda vem ocasionando adoções de medidas direcionadas à conservação da mesma. E uma dessas medidas é o aproveitamento da água pluvial. Ela é uma alternativa que visa suprir a demanda por água. Essa água pluvial coletada, ela pode ser utilizada para diversos fins, tais eles como irrigação, lavagem de calçadas, bacias hidrossanitárias, lavanderias, lavagem de automóveis, entre outros diversos fins. Através do sistema de captação das águas pluviais, também é possível minimizar problemas relacionados diretamente ao meio ambiente. Para você fazer um projeto de captação das águas pluviais, você utiliza partes da construção. Essas partes das construções elas podem ser telhados, lajes, calçadas e até campos. E como eu falei antes, ela está diretamente ligada à conservação do meio ambiente, à redução do impacto ambiental, e a gente não pode se esquecer também da redução dos gastos proporcionados por inundações e alagamentos, e também a diminuição dos riscos de enchentes, uma vez que essa água ela é reutilizada e não é descartada diretamente nas bocas de lobo. O objetivo do meu trabalho, o objetivo geral, é projetar um sistema de captação das águas pluviais, deixando apto a ser utilizado, com uma futura certificação pelo sistema LEED. Já nos específicos, dimensionar, projetar e executar o sistema de captação das águas pluviais, proteger os mananciais de água, amenizar os impactos ambientais e também analisar a viabilidade ambiental decorrente da implantação desse sistema. No meu problema, projetar, dimensionar e executar um sistema de captação da água que está sendo desperdiçada no Complexo Arena BS Bios. Como vocês podem ver na foto aqui em cima, a gente possui 3 áreas de telhado no Complexo Arena BS Bios, onde toda a água pluvial ela estava sendo desperdiçada. A gente possui mais de 5.000 metros de telhado, onde a gente poderia ocupar para fazer um projeto de captação da água no clube. Muitos países eles sofrem com as consequências causadas pela escassez da água. Em 2010, 27% da população mundial vivia em áreas com grave escassez de água, ou seja, 27% da população mundial é um número muito alto. E, infelizmente, essa crise hídrica ela é agravada diante de uma cultura de desperdício de água potável. Diante desse fato, a gente deve desenvolver formas de reeducar a população quanto à importância das práticas sustentáveis, que reduzem o consumo da água, no caso. Para a redução desse estresse hídrico, medidas como a reutilização podem ser adotadas nas nossas construções. Essa implantação de um sistema de captação das águas pluviais em estádio de futebol, ela é de alto retorno para o mesmo, uma vez que ela diminui significativamente o consumo da água, ajuda no meio ambiente e também diminui os gastos causados por ela. No Brasil, a gente tem exemplos de construções e reformas de estádios de futebol estabelecidos pela entidade FIFA desde meados de 2010. Na Copa do Mundo de 2014, a entidade FIFA ela estabeleceu rigorosos índices sustentáveis para os estádios que iriam sediar a Copa do Mundo, não apenas para projetos de captações da água, como também sistemas fotovoltaicos, e também materiais sustentáveis nessas construções. A minha metodologia, pessoal, ela é dividida em algumas partes. A primeira foi feita uma análise visual da Arena BS Bios. Foi feita uma visita no local a fim de verificar de que forma a captação da água poderia auxiliar no desenvolvimento sustentável do clube. Dessa maneira, então, a gente viu que a maioria dessa água ela era gasta na irrigação do campo. Diante desse fato, a gente fez a escolha do local de implantação considerando a facilidade
de instalação e a maior proximidade do nosso campo. Também foram feitas a caracterização do local e dos materiais, dos componentes, como os tipos de telha, os tipos de materiais que a gente possuía nessa edificação. Logo em seguida, então, pessoal, foram feitos os dimensionamentos do sistema através do método de Rippel. O método de Rippel, ele é um dos métodos mais utilizados no mundo inteiro. Ele é um método muito simples de ser calculado. Ele leva em consideração a média pluviométrica mensal vezes o coeficiente de escoamento da telha que você tem na sua edificação, vezes a área do seu telhado. Então, ele é um cálculo muito simples de ser feito, que obtém ótimos resultados. E, em seguida, foi feita a execução do sistema de captação. Como vocês podem ver na foto aqui em cima, a gente possuía, como eu falei antes, 3 áreas, a área 1, 2 e 3. A área escolhida para a captação foi a área número 3, por ter uma proximidade maior com o campo. E também, essa área ela já possuía uma caixa d'água de 20 mil litros, que não estava sendo utilizada, o que nos facilitou bastante para a realização desse projeto. Já no dimensionamento do meu sistema, a gente tem um comprimento do telhado de 88 metros, uma largura de 21 metros. Logo, nós temos uma área de telhado de 1.848 metros quadrados. O coeficiente de escoamento superficial da telha metálica, que é utilizada no local, é de 0,8. E os dados pluviométricos retirados do site da Embrapa de Passo Fundo é uma média de 2006 a 2018. Então, uma média mensal de 12 anos. Como vocês podem ver na tabela aqui ao lado, eu possuo a média mensal e aqui ao lado eu possuo a mesma média em forma de gráfico retirado do site da Embrapa. O volume da água captada, então, do telhado para todos os meses, ele está nessa tabela aqui. Como, por exemplo, no mês de janeiro, a gente teve uma precipitação em milímetros de 159 milímetros e uma captação de volumes em metros cúbicos de 235 metros cúbicos. Como eu falei antes, eu vou voltar aqui, a gente pegou os 159 milímetros de precipitação, fez ele vezes o coeficiente de escoamento da telha, então vezes 0,8 e vezes a área do telhado. No caso, como por exemplo, no mês de janeiro, ele me deu 235 metros cúbicos de água coletada, se chovesse essa média que a gente fez de 159 milímetros. Foi feito sucessivamente para todos os meses do ano, como está na tabela a seguir. Já na parte da demanda da água, o campo ele é irrigado 2 vezes ao dia, sendo que cada irrigação é consumido cerca de 15 mil litros. Logo, a demanda por dia é de 30 mil litros. Nessa tabela ao lado, eu possuo todos os dados que eu consegui coletar. Eu tenho os meses do ano, eu tenho os dados pluviométricos que eu falei para vocês que eu retirei do site da Embrapa, a média pluviométrica. Eu tenho o volume de água captada através do método de Rippel com cada mês. Eu tenho a demanda em metros cúbicos que o clube necessita. E com esses dados, eu conseguia a economia em porcentagem que o clube teria. Como vocês podem ver na tabela, o volume da água captada, de acordo com o método de Rippel, ele não foi suficiente para suprir toda a demanda mensal destinada à irrigação. Contudo, com a captação das águas pluviais, é possível economizar em até 41% a destinação dessa água irrigada no campo. Como vocês podem ver no mês de outubro, que é o mês com maior precipitação, a gente teve uma coleta de 366 metros cúbicos de água, chegou em 41% de economia, então é quase 50%, né, de economia que a gente conseguiu adquirir com esse sistema. É um dado bem significativo. Já na execução do meu sistema, eu utilizei canos PVC de 200 milímetros para que a água pluvial que saía das calhas elas não transbordassem e afetassem a captação. Em dias com maiores períodos de chuva, como é o que está acontecendo nessas últimas 2 semanas, que está chovendo além da média. Então, o cano ele é bem grande. Após a instalação da canalização, foi realizada a ligação junto ao reservatório de 20 mil litros. Por fim, foi realizado o fechamento do reservatório para evitar a proliferação de insetos e roedores junto à água, como vocês podem ver na foto aqui ao lado. Esse aqui é o sistema que foi realizado. Nas minhas considerações finais, como eu havia falado antes,
apesar da captação das águas pluviais ela não conseguir suprir toda a demanda, a gente teve uma redução de até 41% do consumo da água. Por ele ser um estádio de futebol, a probabilidade das pessoas verem o projeto de captação e se conscientizarem da importância de reduzir o desperdício através de um sistema simples de ser executado, ela é muito maior. Uma vez que você tem um grande fluxo de pessoas e a visibilidade ela é bem maior. Portanto, o sistema de captação das águas pluviais no complexo Arena BS Bios conseguiu atingir os resultados esperados, reduzindo o consumo da água, o consumo de energia também e contribuindo para uma futura obtenção da certificação LEED, o que é um dos propósitos do clube. Eu e o professor Rudimar, a gente tem um trabalho de quase 200 páginas, não só da parte de captação das águas pluviais, mas também com o sistema fotovoltaico de energia para ser instalado no complexo. Como vocês puderam ver, a gente tem bastante área de telhado que pode ser utilizada. Então, a gente quer fazer esses projetos, a gente está dando seguimento neles. E era isso aí. E agradeço a atenção de todos. E muito obrigado. Eu vou só voltar aqui no começo, aqui, tá? Quero mostrar para vocês aqui. Vai ficar mais fácil. Vocês estão enxergando o meu mouse aqui? Sim. Aqui, ó. Essa foto ela foi retirada antes do sistema estar instalado, tá, pessoal? Só quero mostrar para vocês entenderem. Esse telhado aqui é onde está sendo captada a água e o nosso reservatório está instalado bem aqui no canto, aqui, ó. Bem aqui no cantinho. E ele tem uma canalização que desce para essa casa de máquinas, onde a gente possui uma bomba. E essa bomba leva a água até o campo. Essa irrigação ela é automática. Ela é feita de manhã e de tarde. Quando nós não temos água suficiente para suprir a demanda, a gente possui um poço artesiano nesse mesmo local, nessa casa de máquinas, que manda a água para o campo em dias de irrigação. Só para vocês entenderem melhor como tá. Infelizmente eu não tinha um drone para tirar a foto aqui, mas só para vocês entenderem mais ou menos como foi feito o nosso sistema. E era isto. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Espero que tenham entendido. Beleza, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Rafael, inicia você e a coordenadora finaliza. Muito obrigado. Perfeito. Bom, primeiramente, parabéns, Batista. Eu e tu sabe, são mais do que só eu te avaliar. Nós é a questão de amizade já também, né? É, né, cara? Isso aí. Batista, que nem eu tinha te comentado já no decorrer dos dias ali que nós estávamos conversando. Sim. Eu fiz, tipo, algumas anotações que eu acho que seria coisas que seria interessante tu ter colocado no trabalho. No caso, ao mesmo tempo, eu não sei se é interessante ou se vocês não estão querendo entregar o ouro, né? Por quê? Porque o trabalho, ele exaltou bastante a questão do LEED, falou bastante sobre como é que seria para obter a certificação, porém, na metodologia, eu vi que você falou bastante sobre como é que seria o processo de dimensionamento, de implementação, falou sobre demanda, mas não tinha nada referente ao LEED, né? Tipo, como é que ele é o processo para ter a certificação, como é que vocês iam fazer, se iam ir atrás de ter a certificação. Eu acho que na metodologia seria interessante citar alguma coisa sobre o LEED. Explicar um pouquinho sobre ela, como vocês iriam buscar ela. Na questão da metodologia, acho que para deixar o trabalho um tipo... O Rudimar sabe porque ele me ajudou bastante no meu. No início, colocar um fluxograma explicando as etapas, isso deixa o trabalho bem mais fácil, tu ter um entendimento dele também. Isso é uma coisa que ajuda bastante. Eu tenho notado aqui também, questão da amortização que vocês tiveram, ela chegou em pico a 41%, né? Sim. Porém, teve meses ali... no mês de outubro. Isso. Os meses que teve, tipo, menor precipitação, eu vi que chegou a 22, chegou nessa faixa. Sim. Daria para talvez vocês tentar, ou vocês já estão pensando em dimensionar o sistema para maior captação de água? Na verdade, a gente possui, que nem eu falei ali, uma grande área de telhado, né? Como vocês puderam ver nas fotos ali.
A gente tem em mente, sim, o projeto, só a gente está procurando fundo para a realização de um projeto desse. Porque ele não é barato, porque a gente tem uma distância muito grande. Se a gente fosse captar que nem do Teixeirinha até o campo, a gente tem uma distância muito grande de canalização que vai ser usada. Então é um valor meio meio alto, um custo alto, assim, que a gente pode se dizer. Mas a gente tem em mente, sim, aumentar, porque a gente tem bastante área de telhado para ser utilizada, né? Não, perfeito, perfeito. Que até nessa questão que tu falou de custos, uma coisa que tu poderia ter colocado, que também é uma coisa que pro trabalho em si é bonito ter, mas no trabalho não é uma coisa que é útil. Mas como vocês estão oferecendo esse projeto, disponibilizando para o pessoal da Arena BS Bios, colocar a questão de valores. Especificar, tipo, fazer uma planilha, o reservatório de 20 mil litros custa tanto, a parte de tubulação custa tanto, eu vou ter uma amortização no final de tanto. Então, qual que seria o período de retorno estimado para o investimento? Fazer alguma coisa, uma tabela que ela explicasse isso, falando questão de valores financeiros mesmo. Isso eu acho que seria uma coisa bem interessante. Perfeito. E deixa eu ver mais do que eu tenho anotado. Aumentar a captação. Nessa questão da implementação, tentar... Eu vi que tipo tem partes que é mais voltado à questão da irrigação. Mas o dimensionamento desse sistema de captação, vocês vão tentar abranger também a questão de partes sanitários e tal. Sim, exatamente. Com o aumento da captação, suponhamos como exemplo um aumento de mais um reservatório, tá? A gente poderia utilizar essa água na parte da bacias hidrossanitárias, lavagem de uniformes dos atletas, lavagem de calçadas, como eu falei ali antes. Só a gente depende de um outro reservatório, porque um não vai chegar. Sim. Mas já foi considerado, sim. A gente já tem em mente também essa parte de abranger esse Perfeito, perfeito. de expandir ele, no caso, né? E isso, fazer um aumento. Isso. E coisa No que eu caso anotei ali, também. o nosso consumo maior era no campo, no caso. Então Isso. a gente foi mais voltado para o campo. É que é Mas um tem uma série valor considerável, né? Sim, é 30 mil dia, né? E é todos os Isso. dias, né? Pois é. Outra coisa que eu anotei pro trabalho, para ele tipo ficar um pouquinho melhor, se você conseguisse ter montado um detalhamento melhor da área de implantação, isso seria uma boa. Que a área de implantação ela ficou bem vaga. Tu tem, é a arena, é a área de cobertura 3. E depois vai ter o reservatório e tem a canalização de 200 milímetros e deu. Tipo, tu fazer um mapa como se fosse, lançar no CAD, nem que seja desenhos não tão detalhados, mas fazer alguma coisa mais especificada, por onde que vai ter a tubulação, você falar da questão da declividade que tu vai ter. Sim. Isso seria uma coisa interessante, que deixaria o trabalho mais, tipo, bonito de visualizar e mais fácil de entender. Isso eu acho que seria uma coisa boa. E, última citação que eu tenho anotado aqui, a conclusão. Se tu conseguisse, tipo, ampliar um pouquinho a mais ela, apresentar uma conclusão, tipo, falando sobre benefícios que tu teria da implementação do LEED ou do sistema de captação para a sociedade, uma questão social e biológica ao mesmo tempo, né? Tipo, isso daí eu acho que seriam as minhas considerações para ti. Do restante, show de bola o trabalho. A questão da referencial bibliográfico, perfeito. Tá bem explicado, tipo, lá, como seria o sistema, tudo certinho. Só eu acho que, tipo, mais esses detalhes que eu te passei. Isso daqui que eu tenho anotado, eu te passo de novo, tipo, por WhatsApp ou por Isso, e-mail, coisa assim. me manda no WhatsApp. Daí Eu fica tudo anotei fácil para algumas coisas contar. aqui, mas algumas coisas eu perdi, mas daí tu me manda daí bem certinho. Show de bola, então. Parabéns, meu Obrigado, velho. Rafa. Passa a bola para Jéssica agora. Muito obrigado, valeu. Então, coordenador é com a senhora agora. Então tá, muito obrigada. Algumas coisas tu vai ver que eu nem vou falar, mas tu vai ver que no trabalho estão escritas que eram semelhantes ao que o Rafael falou. Eu vou compartilhar o arquivo, tá? Felipe, um segundinho, peraí.
E aí a gente vai olhando ele aqui. Ah, eu preciso que alguém me libere. Eu tenho que fechar a minha aqui? Tu tem que fechar para a Jéssica poder entrar. Tá, só um minuto. Deu? Isso. Deu. Vamos lá. Tu não botou o nome do Rafael? Eu achei que até que era Marinês. Quando eu vi o Rafael aqui, que eu soube que era o Rafael. Ah, sim, é que teve um... Nós se enganamos ali. Na verdade, a Marinesa era para ser do Túlio. E daí, como era eu e o Túlio, eu pensei que ela fosse minha na também. dele. E dessa que eu já tinha. Vamos lá. Peço desculpas até. Alguns arredondamentos, Felipe, tá? Para tu entregar um trabalho digno do teu orientador, digno de tudo que tu fez, porque eu sei que deu trabalho fazer, tá? O resumo, vamos lá. O resumo do teu trabalho me parece que tu esqueceu dele. Que tu fez o resumo, tu fez o TCC1 e depois tu ignorou ele, tá? Ele é tão importante quanto todo o resto do teu trabalho. Tu tem várias considerações, várias conclusões. Tu tem um resultado do teu trabalho e não tá no resumo. Tem que aparecer. O final do teu resumo é apresentar. Não dizer que apresentará informações referentes aos sistemas. É me dizer se foi positivo, se funcionou, se não funcionou. Isso tem que estar aqui dentro do resumo, tá? Tu tem essas informações já, tá? Então, colocar aqui. Tá bem. Isso aqui, ó, essa parcela aqui de apresentação, acadêmico, orientador, isso aqui tu deleta, tá? Isso aqui ficou lá no TCC1, tu não precisa mais disso. Isso, e toda a parcela de problema, hipótese justificativa vai fazer sentido, porque quando eu li tua introdução, eu nem tinha visto que tu tinha isso ainda, quando eu li a tua introdução. Eu pensei, nossa, mas essa introdução tá muito pobre. Ele não tá me dizendo nada aqui dentro. Só que depois eu vi que dentro do teu problema, da hipótese justificativa, o teu trabalho fazia sentido. O que eu sugiro? Que tu junte tudo isso em uma única coisa. A tua introdução vai ser junto o que tu já tem. Apenas num item. Tu vai costurar, não é só jogar. Eu até botei lá, cuida para as coisas ficar, para não ficar desconexo. Porque se tu só colar lá, vai ficar um Frankenstein, não adianta nada. Então deixa como tá, que tá menos ruim. Tá? É costurar isso. Tu tem conteúdo, tu só precisa costurar isso, tá? Vai ficar bem bom se tu debruçar uns minutos ali. Não, com certeza. Irei mudar. Para costurar. Vamos aí para né? Até já vai um parabéns, que o teu trabalho estava bem escrito, tá? Porque é muito difícil isso. Nós não precisaríamos, eu tenho essa visão pelo menos, que orientador não tinha que ficar corrigindo erro de português. Mas muitas vezes, 50% do tempo da nossa orientação é corrigindo erro de português. É quase que absurdo, mas é. O teu trabalho está escrito. Então, já que a gente martela quando tá ruim, vamos falar que tá bom também, tá? Eu não sei se acontece bastante de dar para alguém ler, alguém corrige, e isso é necessário, porque às vezes a gente já não tá mais enxergando as coisas. É necessário parar, largar o trabalho, pegar e voltar. E eu acho que isso aconteceu no teu, tá? Sim, exatamente. Obrigado, prof. Aqui eu disse, ó, que ela que tinha pouca coisa. Inclusive, eu fiz uma crítica dizendo que as tuas fontes, tu fala que nos dias de hoje, só que todas elas eram até 2008. Então, não era atual. Só que no teu problema, hipótese justificativa, tu traz fontes de 2018. Quando tu unir essas coisas, tu resolve esse problema, tá? Então, quando eu cheguei lá, eu vi, ele tem material, ele consegue solucionar isso. Ele não precisa nem buscar, é só ele reorganizar que está solucionado, tá? Perfeito. Vamos lá. Do teu objetivo, tá? Eu acho que o objetivo geral ele tem que estar bem alinhado com o título do teu trabalho, certo? E aqui, tu não menciona nada sobre o teu local. Eu também não acho que tu tenha que especificar, mas eu acho que ele tem que estar bem alinhado com o teu título. Então, vocês definam. Se vai ficar mais para o título, se vai ficar mais para o teu objetivo, mas unir essas duas coisas, tá? Objetivos específicos bem claros e não são etapas, são objetivos. Então, ficou ok, parabéns. Obrigado. Vamos lá. Não tem muitas observações. Quando não tem muitas observações é porque ficou bem escrito, que normalmente ainda bem, quem fica né? parando e escrevendo são esses problemas.
tu falou, nós somos engenheiros civis, certo? O que tu fala Ainda bastante não. dos projetos do Maracanã. Agora, a partir daqui a alguns minutos, é só questões Burocráticas? documentais, tá? Burocráticas é a palavra. Eu só acredito depois que pegar o CREA na mão. Até lá. Vou. A mesma coisa que o Rafael te disse, eu senti falta do projeto final. Eu senti falta de tu fazer um projetinho, tu já vai ser engenheiro civil, de fazer um projetinho materializando tudo isso. E, ao mesmo tempo, me trazer esses projetos dos estádios. Eu queria ver isso. Não só em forma de texto. A gente detesta... Exato. Trazer uma imagem do projeto. Tem a reviria isso aí. Tá? Até quando eu comecei a ver... Eu não achei relevante colocar ainda. Mas Quando eu comecei a ver do trabalho, eu vi que tinha 6 imagens, 6 figuras. Eu disse, será que ele esqueceu de colocar figuras só 6? Eu achei poucas. E daí depois eu fui inventar, mas isso aqui era relevante eu ter uma figura. Por quê? Para depois... Porque isso aqui serve de embasamento para o teu, inclusive. Eu enxergar esse projeto é interessante para eu saber se o teu foi parecido, se não foi, tá? Então, ficou uma sugestão. Tá bem, obrigado. Tô anotando tudo. Aqui um erro de português que tu comeu um acento só. Tá, vamos lá. Um sempre fica para trás, né? Mas foi pouca coisa, tá? Figuras. Uma coisa que... Mas isso é um erro global quase. As figuras, quando a gente coloca... Tu colocou poucas. Mas quando a gente coloca... essa aqui nem tanto, mas tem uma mais para baixo. Que as imagens... Ó, essa aqui. Se eu colocar... Se ela tivesse no papel... Isso que eu sou uma pessoa jovem, mas... Tá? Se ela tivesse no papel, ficaria muito ruim de enxergar. Não coloca coisa que vai te prejudicar. Então, o que eu sugiro? Não copiar do cara. Faz a tua, aumenta a fonte, coloca adaptado. Não coloquem, não copiem imagens que fiquem com uma resolução baixa que o leitor não vai enxergar. O que está ali tem que ser visível para todo mundo. Exato. Coloca, ao invés de Resende, adaptado de Resende. Faz a tua, tá? A mesma coisa é essa aqui. Essa aqui daria para resumir, fazer um adaptado, uma layer maior, alguma coisa nesse sentido. As figuras são para ajudar sempre, tá? O que mais tem? Da classificação LEED, eu vou falar aqui embaixo, mas tu falou bastante sobre a classificação LEED. É uma sugestão, talvez vocês não concordem, talvez concordem, mas o que eu fiquei pensando? Que teve 2 páginas, assim, esmiuçando o que era o LEED residencial, por exemplo, e que eu não enxergava relevância para dentro do trabalho. Eu enxergo relevância em saber que existe. Então, um parágrafo explicando, mas talvez não esmiuçando isso. Para mim, depois vocês conversam entre vocês, mas tipo isso aqui, ó, design e construção de interiores. A parcela de casas, a parcela de bairros, para mim, no meu entendimento, onde entraria a relevância de fato para ter referencial no teu trabalho esmiuçado, bem aberto, seria quando tu começa a falar de comunidade, de recursos, aí sim, tá? Mas isso vocês conversem, é uma sugestão. Na parte de estádios, tu disse. Porque o que eu entendo como referencial teórico, tá? Claro que a gente tem que ir no funil. Eu não posso chegar a falar sobre o LEED e ir direto lá para a parte de captação de água sem dizer o que é. Eu preciso chegar, então eu tenho que ir no meu funil. Mas eu preciso falar sobre coisas que são de fato relevantes para o meu trabalho, tá? Se eu for falar de pavimentação asfáltica, pavimento flexível, não adianta eu ficar debruçada falando do rígido. É mais ou menos isso que eu quero te dizer, tá? Puxando para a minha brasa, eu acho que eu consigo dar mais exemplos. É basicamente isso. Eu vou dizer que tem os dois, mas eu não preciso ficar te dando exemplos do um que eu não estou aplicando no meu trabalho. Que eu não vou utilizar. É basicamente isso. Mas depois vocês conversem. Se julgarem que tem relevância, fica a critério de vocês. Sempre que as figuras forem utilizadas e que a gente tiver mais de uma dentro delas, precisa colocar 3A, 3B, 3C, tá? Aqui. Isso é critério de formatação, tá? É só uma observação. Tem umas perguntinhas aqui embaixo, eu acho. Da metodologia.
Tem aqui para baixo. Vamos aí, ó. Que dê. Entra aí. Isso da Embrapa foi falado no pitch, né? Foi. E tu Eu fez tinha tirado um outro site, era clima.org, e o Formigueri até ele me corrigiu. E Viu disse como foi interessante? Eu marquei aqui na hora, porque eu lembrei que o pitch foi extremamente interessante. Exatamente. Eu vou pedir uma colocando licencinha agora. Tu tinha Embrapa e Inmet na mão desde o início do ano. Sim. Mas estava usando uma fonte Xing Ling, assim. Era clima.org. Jéssica, ele quase me matou de raiva no pitch por causa disso. Não, eles têm essa mania. Semana passada eu estava numa banca que o guri estava falando de uma deliberação do DENIT usando o site O Empreiteiro. Deu, não, vamos se respeitar. Não, isso aí não é aceitável. É mais ou menos... Quando eu mandei para o Rudimar as considerações, ele quase me pegou pelo pescoço. Viu? E daí quando eu vi aqui... Tinha o site da Embrapa e peguei e escolhi um que não tinha, né, nexo nenhum. Mas aí depois eu mudei. E peguei todos os dados, fiz as médias. Eu marquei ali para justamente te cutucar nessa. Para nunca mais fazerem isso. Eu sabia que você ia me perguntar disso. Usar a fonte, o pedreirão, o empreiteiro. Essas coisas não são fonte, né? Isso aí não... Sim. Exatamente. Aqui, eu senti falta de um esquema teu, um projeto. Então, foi o que o Rafael te falou, depois do ajuste. Uhum. Aqui é uma pergunta, basicamente uma opinião tua, tá, Felipe? Fechando o trabalho. Talvez seja mais ou menos isso de que vocês não queiram entregar ouro também, isso do que o Rafael falou. Do que tu acha que estaria faltando? Quais seriam os próximos passos ali? Para certificação? Uhum. Na verdade, assim, ó, a certificação LEED, ela não, como eu falei ali antes, ela não gira em torno apenas da captação das águas, né? Ela leva em consideração uma série de fatores, desde aspectos como localização e transporte para as pessoas que frequentam, espaços sustentáveis, eficiência do uso da água, que é o nosso trabalho, eficiência energética, a energia, né? A parte de materiais sustentáveis também. Então, para você conseguir uma certificação LEED, não é apenas com o projeto de captação. Eu tenho mais uma série de outros fatores que a gente está trabalhando em cima disso, como esses outros que eu falei, que a gente está projetando para que no futuro a gente consiga essa certificação. Então a gente quer fazer devagarinho, que nem fazer uma outra cisterna, uma outra sistema de captação em algum outro telhado, utilizar em bacias hidrossanitárias também, torneiras com temporizadores, a lavagem de roupa dos atletas, depois pegar na área de energia fotovoltaica, fazer um projeto fotovoltaico. Eles gastam em média quase 10 mil reais de luz por mês. Então é um valor muito caro para um clube pequeno, que nem é. Então a gente tem... não, clube pequeno não, pode parar. Não! Pode parar. A gente está procurando melhorar e diminuir os gastos que a gente tem no clube. Então a gente está procurando fundos, porque a gente precisa de alguém para, né, entrar junto conosco nesse projeto. Mas é uma série de outros fatores que nem eu falei ali, não gira apenas no consumo da água, não. A pergunta era para ver exatamente essa resposta, porque para que serve o TCC de vocês? Para ver o que vocês se apropriaram de conhecimento. Não é só focar em um pontinho. Todo o nosso projeto... Baita pergunta, Jéssica. O projeto que a gente está fazendo é voltado para a gente conseguir esse certificado. Baita pergunta. Como eu falei antes, ele não serve apenas como uma vantagem do clube, mas ele também serve como uma maneira de servir como exemplo para outros pequenos clubes também, para a população que está girando dentro do estádio, entende? Mais voltado também para esse lado. Mas era mais ou menos isso. Era isso. Era só para fechar, para mostrar como os trabalhos que vocês fazem
que às vezes parece, é só uma pesquisa, ficar escrevendo, o que eu quero com Sim. isso, que é para vocês aprenderem, que é para a cabeça de vocês evoluir naquilo ali, não é só Exatamente. é o pontinha de um iceberg que vocês precisam construir. Se não construíram, não entenderam nada durante o ano inteiro. Não fizeram o que tinha que ser feito. É basicamente isso. Certo? Beleza. Da minha parte, é isso, Felipe. Parabéns, Felipe. Parabéns, Rudimar. Muito obrigado. Passo pro Rudimar.